Antes que houvesse tempo, antes que as estrelas brilhassem, antes que o primeiro homem pisasse na terra, ele já existia. Miqueias 5:2 revela um segredo que poucos entendem. Jesus não começou a existir quando nasceu em Belém. Ele sempre foi, sempre esteve lá. Mas o que isso significa? Como algo pode ser eterno? O que essa verdade significa para você? Será que Deus planejou sua salvação desde antes do mundo existir? E se eu te disser que seu nome já estava no coração de Cristo antes da criação? Prepare-se para descobrir um amor tão antigo quanto a eternidade e tão forte quanto a própria morte. Agora vamos mergulhar nessa revelação profunda. Você está pronto? Cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. A origem do Senhor Jesus para o seu povo, como seu representante perante o trono, foi muito antes de aparecerem sobre o palco do tempo. Foi, desde os dias da eternidade, que ele assinou o pacto com seu Pai, em que iria pagar, sangue por sangue, sofrimento por sofrimento, agonia por agonia e morte por morte, em favor de seu povo. Foi desde os dias da eternidade que ele se entregou sem uma palavra de lamento. Da coroa de sua cabeça até a sola de seus pés, ele suou grandes gotas de sangue. Ele foi cuspido, perfurado, zombado, fendido e esmagado sob as dores da morte. Suas origens como nosso fiador vêm desde a eternidade. Faça uma pausa, minha alma, e maravilhe-se. Você tem origem na pessoa de Jesus, desde os dias da eternidade. Cristo não a amou apenas quando você nasceu no mundo, pois seu prazer estava com os filhos dos homens antes que houvesse filhos dos homens. Ele pensava neles com frequência. Desde os dias da eternidade, ele colocou sua afeição sobre eles. O quê? Minha alma, se ele tem sido há tanto tempo, sua salvação não a contemplaria? Desde os dias da eternidade, ele está se preparando para me salvar e me perderá agora? O quê? Ele me levou em sua mão como sua joia preciosa, e agora me deixaria escapar entre seus dedos? Ele me escolheu antes da origem das montanhas ou que os canais das profundezas fossem cavados e me rejeitaria agora? Impossível. Estou certo de que ele não me amaria por tanto tempo se não fosse esse um amor imutável. Se ele pudesse se cansar de mim, teria se cansado muito antes de agora. Se não tivesse me amado com um amor tão profundo quanto o inferno e tão forte como a morte, ele teria se afastado de mim há muito tempo. Há alegria maior que todas saber que sou sua herança eterna e inalienável, dada a ele por seu Pai quando ainda não havia terra. Amor eterno deverá ser o travesseiro de minha cabeça esta noite. O profeta Miqueias escreveu sua mensagem cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Seu livro contém palavras duras contra os pecados de Israel, mas também revela promessas de restauração, incluindo a vinda do Messias. Em Miqueias 5:2, o profeta prediz que o governante de Israel viria de Belém. Para os judeus da época, isso já era algo notável, pois Belém era uma cidade pequena e insignificante. Mas o que torna essa profecia ainda mais impressionante é a segunda parte do versículo, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso indica que o Messias não seria apenas um ser humano comum, nascido em Belém, mas alguém eterno, alguém que já existia antes do tempo. Quando lemos que suas origens são desde os dias da eternidade, estamos diante de um dos versículos mais claros sobre a divindade de Cristo no Antigo Testamento. O Novo Testamento confirma isso em diversos momentos. João 1:3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Colossenses 1:16-17. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Isso significa que Jesus não começou a existir em Belém.
Ele apenas se manifestou fisicamente ali. Desde a eternidade, ele já era Deus. Essa é a diferença entre Cristo e qualquer outro líder religioso da história. Maomé, Buda, Moisés, Davi, todos tiveram um começo. Mas Jesus não. Ele sempre existiu. O trecho diz: foi desde os dias da eternidade que ele assinou o pacto com seu Pai. Isso nos leva a um conceito poderoso: o pacto da redenção. Antes da criação do mundo, Deus já havia planejado a salvação da humanidade. Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Pedro 1:20. Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Isso significa que Jesus não veio à cruz por um acaso ou como um plano B. Desde a eternidade, ele já havia decidido ser o cordeiro que seria imolado pelos pecados do mundo. Ele aceitou sofrer sangue por sangue, dor por dor, morte por morte em favor do seu povo. Antes mesmo de Adão pecar, Cristo já havia se comprometido a ser nosso Redentor. Cristo não a amou apenas quando você nasceu no mundo. Antes que houvesse filhos dos homens, ele já pensava em você. Essa é uma das verdades mais profundas sobre Deus. O amor de Cristo por você não começou quando você nasceu ou quando você se converteu. Ele te amou antes da criação. Ele já sabia quem você seria, suas lutas e fraquezas, seus pecados e falhas, e mesmo assim, ele escolheu te amar. Isso significa que o amor de Deus por nós é imutável. Ele não nos amou por algo que fizemos, e por isso não deixará de nos amar por algo que fazemos. Se ele nos amou antes de tudo, ele não nos rejeitará agora. Se ele nos segurou como uma joia preciosa na eternidade passada, ele não deixará que escapemos de suas mãos agora. Jesus disse em João 10:28, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Muitos vivem com medo de perder a salvação, mas essa verdade sobre a eternidade de Cristo nos dá certeza absoluta da nossa segurança nele. O trecho faz perguntas poderosas. Ele está se preparando para me salvar e me perderá agora? Ele me escolheu antes da origem das montanhas e me rejeitaria agora? A resposta é um sonoro não. Se Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo, ele não mudará de ideia. Se ele nos amou antes que qualquer coisa existisse, esse amor é inquebrável. Se ele pagou com seu sangue pela nossa redenção, nada pode nos separar desse amor. Romanos 8:38-39. Nos momentos de dúvida, essa verdade deve ser nosso conforto. Amor eterno deverá ser o travesseiro de minha cabeça esta noite. A eternidade de Cristo não é apenas um conceito teológico distante. Ela é a base da nossa fé e da nossa segurança em Deus. Ele é eterno. Então, sua palavra nunca falha. Ele é eterno. Então, seu amor nunca muda. Ele é eterno. Então, nossa salvação está segura nele. Se essa verdade falou ao seu coração, não a ignore. Viva com confiança na fidelidade de Cristo, que te amou desde a eternidade e nunca deixará de te amar. Não guarde essa mensagem só para você. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e deixe seu comentário. O que mais te impactou nessa revelação? E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.